Um dos fundos imobiliários mais polêmicos da nossa bolsa nos últimos 12 meses acabou de liberar mais um relatório gerencial. O RECT11 agora está com uma vacância de 33,2%, que está completamente exagerado, é muita coisa, e aí o mercado vem reagindo a isso. Só que de forma objetiva, simples, com números, características, eu quero realmente responder a pergunta se vale ou não a pena entrar agora e se toda essa situação do fundo é realmente uma oportunidade ou um risco exagerado que a gente não tem que tomar. E para fugir do efeito manada e de muitas informações aí completamente exageradas e realmente emocionais que a gente vem vendo aí no YouTube e no mercado em geral, eu refleti muito, estudei nos últimos 3, 4 dias para tentar passar o melhor vídeo para vocês, com um viés realmente bem lógico, um viés com muita informação que eu vou trazer nesse vídeo aqui. Então eu vou passar por todo o meu raciocínio lógico e no final eu respondo a pergunta se vale ou não a pena entrar agora. Bora pro vídeo. Primeiramente, se você não está familiarizado com o termo vacância, esse é um termo muito importante para você poder analisar fundos de tijolo, que é aquele tipo de fundo imobiliário que realmente está lastreado a um imóvel físico, um shopping, uma laje corporativa, né, aqueles edifícios comerciais, enfim, tem vários. E para você saber o que é vacância, ele nada mais nada menos é do que a representação de quanto que aquele imóvel ou a quantidade total dos imóveis do fundo se encontra vago. Ele é inversamente proporcional à taxa de ocupação, né? Então, se você tem ali um imóvel com 100 lojas, se você tem 90 dessas lojas ocupadas e 10 não, você tem uma taxa de ocupação de 90% e uma vacância de 10%. Hoje, como eu falei, RECT11 tem 33,2% de vacância, o que é demais. Isso afeta diretamente a receita, logo a distribuição e vai cair ao longo dos últimos meses realmente todos os dividendos, conforme você pode ver nesse gráfico aqui do RECT11. A vacância pode vir por muitos motivos. Hoje o RECT11 tem 8 imóveis em 4 estados, então ele está de certa forma ali diversificado. Então para a gente fazer uma análise completa do que realmente representa um risco ou uma oportunidade para o fundo, a gente precisa analisar várias questões. Vou colocar aqui na esquerda um plano de ação que eu montei ali para estudar e que eu realmente fiz para estudar esse fundo para ver se valia a pena ou não. Então você pode fazer isso de duas formas, você pode analisar de cima para baixo ou de baixo para cima, que é a chamada análise top-down ou bottom-up, ou seja, bottom-up geralmente você inicia ali granular em relação ao ativo, realmente especificidades do ativo e vai crescendo até chegar no macro cenário. Ou top-down, você primeiro começa com o segmento e depois vai chegando lá até os últimos números e as características do fundo. Eu prefiro nesse aspecto aqui o bottom-up, então é assim que eu vou desenvolver o raciocínio. Eu vou começar aqui com a qualidade dos imóveis, a questão financeira do fundo, compartilhando minha tela. Eu vou falar da gestora e também do segmento para tentar aí chegar em perspectivas futuras. Vou começar aqui então compartilhando minha tela já com a lista dos ativos do RECT11 que está no último relatório gerencial soltado por eles. Então aqui a gente pode ver várias informações, aqui a gente tem todos os ativos aqui na esquerda e a gente tem várias informações como localização, classe, AAA sendo o melhor, depois AA, A. Então a gente tem de todos os ativos do fundo, 2 ativos AAA e 2 ativos AA, isso que é bem importante a gente já analisar de início, e a taxa de ocupação aqui, que é, como eu falei, inversamente proporcional à taxa de vacância. E aí a gente já começa a ver quais ativos têm uma vacância maior e tentar entender depois por quê. Então a gente tem aqui Parque da Cidade, 39% de ocupação, ou seja, 61% de vacância. Eu vou falar mais sobre esse imóvel aqui, eu moro em Brasília, conheço bastante esse imóvel, é bem ali no centro de Brasília. Também a gente tem o edifício Canopus, 45% de ocupação somente, 66% o Emiliano aqui, que é bem importante, e 56% o Parque Ana Costa. Esse Parque Ana Costa, na verdade, sofreu uma alteração, porque se você for lá em cima, logo no início dos comentários aqui do fundo, você vai ver aqui a devolução edifício Parque Ana Costa pela Caixa Econômica Federal. Eles devolveram aqui o 16º, o 17º e o 18º andar desse edifício em Santos, São Paulo, que representa realmente uma elevação da vacância e um problema para o futuro. Eles já, inclusive, até pagaram a multa, a indenização do contrato, 2,5 milhões, um pouco acima de 2,5 milhões, que já foi, inclusive, recebido pelo fundo no final ali de junho, 30 de junho de 2021. Ou seja, para os próximos meses, se esses andares aqui não forem alocados, a gente não ter realmente novos inquilinos entrando aqui, vai impactar o financeiro, conforme eu já vou mostrar.
E aqui, como eu falei, o Ana Costa já está com 56% de ocupação, 44% de vacância. Isso já está atualizado. Até abrir aqui o último relatório que a gente tinha, o Parque Ana Costa era 75%. Então já caiu para 56%, já está atualizado. E o que vem sendo o grande problema para o fundo realmente vem sendo a questão financeira. Não somente agora uma perspectiva dessa nova entrega, mas várias outras, como a questão da alavancagem do fundo. Rapidamente aqui a gente já pode passar para a próxima página, a gente vê aqui taxa de ocupação e taxa de vacância, 33,2%. Tem uma renda mínima garantida para o fundo que está sustentando ali no curto prazo. E a gente realmente é bem interessante a gente ir lá embaixo e olhar a questão financeira do fundo. Então, primeiramente, reserva acumulada do fundo está em 0,1, ou seja, 1 centavo por cota, ou seja, basicamente acabou a reserva. Isso pode impactar muito lá na frente. E quando a gente analisa a DRE, e assim, não tenha medo de analisar uma DRE, a gente bate o olho aqui, realmente fica com medo, principalmente no início. O que a gente precisa olhar aqui é o regime de competência em relação ao caixa. Então, tudo que o resultado final do caixa que um fundo imobiliário tem, ele tem que distribuir 95% dos resultados. Então, isso é que é o mais importante. Isso em um semestre. Então, é importante a gente analisar realmente essa última linha aqui, lucro líquido por regime caixa. A gente viu aí em julho de 2020, 4.800.000 entrando, 5 milhões, continua ali a mais ou menos uns 5 milhões. Depois em janeiro e fevereiro, mais vacância, mais multa rescisória sendo pagas, alguns adiantamentos também que influiu aí em março, realmente com um regime caixa muito abaixo, mas em média, de novo, semestralmente, pagando ali sempre de forma consistente. Só que a gente viu aí realmente essas multas rescisórias aqui que foram pagas e inquilinos novos não entrando, realmente afetando em abril e maio, chegando ali em 4.300.000 e depois 3.300.000 em maio de 2021. Agora a gente teve em junho os 3.200.000 mais toda aquela multa rescisória paga pelo Parque Ana Costa. Ou seja, em uma perspectiva futura de agosto, setembro e outubro, eu realmente acredito que isso aqui pode cair bastante. Se a gente não tiver nenhuma outra novidade, a gente pode ver aqui de novo 3.300.000, a gente pode ver 3 milhões, a gente pode ver até menos, o que vai afetar muito os dividendos. Eu projeto que pode ser, isso aqui é uma projeção sem qualquer tipo de novidade, com uma distribuição de pelo menos 40 a 45 centavos por cota. Isso aí vai diminuir e vai afetar bastante o fundo. Um fundo que vem sofrendo e vem até caindo no patrimônio líquido por causa da sua alavancagem. Essa alavancagem é uma forma que os fundos têm para investir em alguns imóveis, pagando esses imóveis no longo prazo e tendo um passivo bastante expressivo no fundo. Aqui em cima ele tem até uma explicação melhor sobre esse passivo, bem aqui, e vocês conseguem comparar. Então, por exemplo, aqui a gente vê o Canopus, que tem um vencimento ano que vem, em 2022, eles ainda têm que pagar 12 milhões. Eles têm que pagar um CRI na Barra e na Evolution em 2034, ou seja, um vencimento a longo prazo. Isso é bom, mas de qualquer jeito é um passivo que tem que ser pago ali recorrentemente e afeta a distribuição mensal. Para tentar equilibrar isso, eles fizeram uma emissão e essa emissão buscou captar um novo CRI, e esse CRI, ele hoje está representado aqui no ativo do fundo de 100 milhões, ou seja, eles têm que pagar alguns CRIs aqui, eles tentam pegar outros CRIs como ativo para tentar contrabalancear isso. Só que isso vem ainda abaixo, né? A gente tem um total de passivo de 192 milhões de reais e os ativos do fundo em CRIs 100 milhões. Quando a gente analisa aqui no Status Invest, uma ferramenta muito bacana para a gente analisar alguns gráficos, a gente vê o patrimônio líquido, obviamente, crescendo por causa das emissões, mas em momentos que não tem emissões, a gente vê queda. Então aqui, ó, 670 milhões, 671, depois 670, continuando caindo, e isso que vem caindo gradativamente. Aí veio outra emissão, entrando novos recursos no fundo, só que aí em março, de novo, 768, 763, 761, isso tende a cair com vários CRIs sendo pagos e essa taxa de juros e esses passivos carregando no fundo. Somado a essa questão dos passivos caindo, a gente precisa analisar realmente os imóveis e se você acha ou não que vai voltar a ter novos inquilinos no curto e médio prazo. Então esse é um relatório bem extenso, convido vocês a olharem, isso aqui realmente é um vídeo
informativo, um vídeo que tá para inspirar vocês, mas tem várias informações aqui que é bem legal você olhar no relatório. Só que o que eu quero falar aqui são desses imóveis aqui que eles já botam áreas disponíveis para locação. Então a gente tem Barra da Tijuca, Parque Cidade Corporate, Parque Ana Costa, Canopus e Corporate Emiliano. Então eles falam várias informações aqui e a gente pode ver em vários desses imóveis a questão de localização muito boa e muito estratégica na sua região. Eu vou falar aqui, por exemplo, do de Brasília, que eu conheço bastante, só que essa questão da pandemia e do home office e de empresas grandes precisando pagar por esses imóveis é o que vem pesando. Esse imóvel aqui do Parque da Cidade Corporate, vamos falar, é um dos melhores imóveis em Brasília, bem no centro, ou seja, em teoria é um imóvel que não vai ter uma vacância muito alta, até pós-pandemia. Só que ele é um imóvel caro, ele é um imóvel que grandes empresas precisam estar lá para pagar. E aqui em Brasília a gente tem cada vez mais a questão do home office, muita gente saindo de Brasília para ir para outros estados, incluindo São Paulo, Santa Catarina, e é um imóvel que, por mais que está tendo um retrofit, está tendo obras novas, e eles mostram essas obras novas em fotos aqui, é um imóvel que realmente é muito caro. Então, mesmo no ciclo pós-pandêmico ali no início, eu não vejo essa vacância de 39%, de 61%, ocupação 39%, realmente mudando drasticamente. Isso vale para vários outros. Aqui o Canopus Corporate, eu já passei lá perto em Barueri, São Paulo, é um imóvel muito bonito, é um imóvel realmente com uma localização estratégica e muito boa, só que, de novo, ele tem a questão da pandemia e essa questão do segmento agora está muito complicado. E é claro, é importante ressaltar que não está complicado só para a RECT. Tem vários outros fundos com uma vacância historicamente muito alta. Vou colocar algumas aqui. A gente tem BRCR com 23,6% de vacância. A gente tem HGRE, que é um dos fundos mais famosos aí da nossa bolsa, 22,34% de vacância. RCRB, 14% de vacância. JSRE, 11,9%. Então, vários fundos imobiliários desse segmento aqui com uma taxa de vacância alta. Coloquei ali o Vino também com uma contrapartida de um que está muito alto, um que está bem baixo em vacância, 3,7%. Parabéns para o Vino. Claro que cada um aqui tem um perfil diferente, alguns são mais com ativos com mais AAA, outros com menos, outros com teses diferentes. Até aí tudo bem, isso aqui é só uma análise um pouco mais macro também. Só que você precisa entender o que vai fazer sentido para você no ciclo pós-pandêmico e o que talvez até no ciclo pós-pandêmico demore um pouco. Dá para com certeza enxergar ali uma dificuldade no fundo em fazer esses novos inquilinos entrarem em todos esses imóveis. Inclusive é importante a gente analisar também a concorrência. Tem esses outros fundos que eu falei, eles também vão ter sua dificuldade, também vão ter sua resiliência, vão ter o trabalho diário, então isso é muito complicado no cenário curto a médio prazo para o fundo. Então, respondendo à pergunta se vale ou não a pena entrar agora, na minha opinião, ainda não é uma oportunidade, na minha opinião, ainda é um risco. Primeiro, aquela questão financeira, eu mostrei a DRE, eu acredito que os dividendos nos próximos meses vão cair se a gente não tiver uma novidade. Se a gente tiver, eles vão se estabilizar, ótimo, vai mais ou menos ficar ali empatado com o atual momento. Só que se cair, vai cair muito. Eu acredito, de novo, não é recomendação, realmente é uma opinião, que os dividendos vão afetar a cota do fundo e talvez cair ali para R$70, R$69 ou até abaixo. Se bater aí eu sim acredito que pode ser uma oportunidade para o longo prazo. E eu sou investidor de longo prazo. Então, pensando muito no longo prazo, de qualquer forma, se sua tese for realmente segura e você acreditar na gestora, que é algo que a gente nem falou muito nesse vídeo aqui, mas é uma gestora boa, está fazendo um excelente trabalho na REC R11, que vai ter vídeo aqui no canal essa semana, é uma gestora bem competente que tenta ali se provar resiliente. Ela não teve vários problemas no futuro, então é uma gestora que vamos analisar como vão ser os próximos passos. Se demorar muito, aí talvez complique uma nota a menos para a gestora. Então, tempo ao tempo é uma coisa que a gente tem que dar aos fundos imobiliários. Você não precisa ter pressa para entrar e tem várias outras oportunidades aí no mercado. Agora está até diminuindo, né? A isenção dos dividendos deve ocorrer. A gente tem várias novidades e eu vou falar também no canal essa semana. Então, vários fundos estão aumentando e essa questão de oportunidade é relativa. De novo, na minha opinião, ainda é um grande risco por questão financeira e por questão de inquilinos, talvez com uma taxa de vacância relevante nos próximos meses. Se você gostou desse vídeo, se você viu qualquer valor, dê uma moral lá, se inscreva no canal e curta o vídeo. Até mais.